Olá pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre funções em linguagem C. Então as funções elas são procedimentos que retornam um valor ao final da sua execução. Então, por exemplo, se eu quiser saber em linguagem C a raiz quadrada de x, eu tenho lá funções matemáticas para fazer isso, mas suponhamos aqui que eu crie uma função só para fazer isso, que é chamada aqui de sqrt. Então, essa função aqui, ela vai me retornar, toda vez que eu chamar sqrt, de square root, ela vai me retornar o valor da raiz quadrada do número que tiver entre parênteses, tá? Então, as funções, elas fazem isso. Elas têm entrada, processamento e saída, né? Então, eu tenho um nome, eu coloco um nome, eu coloco lá o meu valor de entrada, ela vai processar, eu não preciso saber o que está acontecendo lá dentro, tá? Então, é uma caixa preta, né? Eu não preciso saber os detalhes de implementação dessa função, eu só preciso saber o quê? Quais são os parâmetros de entrada e qual é o retorno dessa função. Uma função ela pode retornar um int, a gente fala que ela é do tipo int, ela pode retornar uma cadeia de caracteres, uma string, ela pode retornar um double, todos aqueles tipos que a gente já viu na linguagem C. Então, função é uma caixa preta com código lá dentro, eu vou encapsular esse código, vou dar um nome para ele, vou dar um nome para essa função, e todas as vezes que eu chamar a função, ela vai fazer lá o procedimento e vai me retornar um valor. Tá? Então, no caso aqui, a raiz quadrada de 4. Então, eu vou pegar aqui, ó, x é igual a sqrt de 4. Então, toda vez que eu chamar essa linha aqui, olha, o que ele vai fazer? Ele vai procurar no meu código, em algum lugar do meu código. Isso aqui também serve quando eu tenho bibliotecas que eu estou importando. Por isso que eu falei, no caso da raiz quadrada, tem bibliotecas matemáticas que fazem isso, né? Nada impede que eu faça a minha também. Mas ele vai pegar aqui, olha, ao invés de ele atribuir um valor para o x, como nós já fizemos aí nas aulas anteriores, ele vai pegar e vai chamar essa função, vai fazer o cálculo e vai retornar o valor e vai armazenar aqui dentro do x, tá legal? Então, funções serve para reaproveitamento de código, tá? Então, quando eu tenho lá uma porção de código que eu sei que vai se repetir no meu programa várias vezes, para eu não ficar dando Ctrl C, Ctrl V, né? Eu encapsulo aquilo sob um nome e toda vez que eu chamar aquele nome, ele vai lá e vai me retornar, vai executar aquelas linhas de comando que estão dentro dessa função, tá? Então, serve para reaproveitamento de código, serve para você melhorar a legibilidade do seu programa, né? Então você vai ter um programa lá mais limpo, com menos linhas de código, tá legal? Serve para minimizar os erros, então toda vez que você tem lá um bug, né, no seu sistema, imagine se você replicou com Ctrl C, Ctrl V esse bug em várias partes lá do seu programa, né, um erro em tempo de execução que a gente viu lá nas primeiras aulas, que é um erro que passa, você compila o código, vai direitinho, só que é um erro de execução. Se você tiver feito Ctrl C, Ctrl V e várias partes do código tem esse erro, você vai ficar maluco lá tentando arrumar tudo, né, se o programa for muito grande. Então, serve também para dar manutenção no programa, tá legal? Quando você tem algum valor, por exemplo, né, que tá lá dentro do código, se você colocou ele dentro de uma função, você precisa mudar esse valor, você vai lá e muda uma vez só, não tem que mudar N vezes, né, em várias partes aí do programa. Então, são várias as funcionalidades, tá? E entendendo também funções, mais para frente, quando vocês porventura forem trabalhar com orientação a objetos e outros paradigmas de programação, vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem, tá? Como funciona uma classe e tal, se vocês já tiverem esse pequeno conceito aqui, né, de abstração de como funciona uma função, tá legal? Todos os comandos que a gente utiliza, a maioria, né, scanf, printf, eles são funções, tá? Na verdade, eles são funções. Então, aqui está um pouco do que eu falei, né, das vantagens, tá, de se utilizar funções. E como é que, então, a gente declara uma função? A função, ela possui um tipo, tá, que pode ser aqueles tipos de variáveis, né, int, double, char. O nome da função, esse nome aqui vale aquela regra para criação de variável, tá? Então, não pode ser uma palavra reservada da linguagem C, não pode ter
caracteres especiais, assim por diante. E daí, olha, então tipo, que vai ser o tipo do retorno da função, já vou falar um pouco mais sobre isso, né? Mas um tipo lá de variável, o nome da função e abre parênteses os parâmetros. Eu posso ter quantos parâmetros eu quiser aqui dentro. Posso ter um ou posso ter vários, tá? Ou não ter nenhum também. E aqui, olha, o parâmetro eu coloco o tipo e o nome do primeiro parâmetro. Se eu tiver mais de um, separo por vírgula. Vírgula, tipo, segundo parâmetro, vírgula e assim por diante. Terminei a declaração, a assinatura aqui da minha função, olha, eu vou abrir as chaves aqui, vou colocar todos os comandos lá dentro, olha, pode ter scanf, printf, declaração de variável, todo o código que a gente já viu pode estar aí dentro desse comando, if, for, pode estar aqui dentro da função. E no final de tudo eu tenho um return, um return. O que é esse return? Vai retornar um valor, ó. Esse valor que está aqui tem que ser do mesmo tipo que eu declarei aqui em cima, tipo, ó. Então, se eu estou declarando uma função que é um inteiro, eu tenho que retornar depois um valor inteiro, porque quem me chamou lá está esperando que eu vou retornar um inteiro. Tá legal? Então, aqui nesse return eu tenho que ter uma string, um int, um double, dependendo do tipo da minha função, ou até mesmo vazio, né, se for o caso. Isso aqui eu já falei, tá? Uma função pode não ter parâmetros, né, então basta não informá-los. E vamos lá para o nosso exemplo. Essas coisas aqui eu já falei, tá? Então, exemplo, a função abaixo soma dois valores, passados como parâmetro. Então, um exemplo, né, mais simples aqui possível de uma função, olha. Int soma, tá? Então, a minha função é do tipo inteiro, olha, vai retornar um int. Ela se chama soma e ela vai receber dois parâmetros, olha, o parâmetro A e o parâmetro B. E olha, para economizar a linha, eu tenho aqui, né, vou abrir chaves, vou começar a colocar os comandos aqui. Eu poderia ter colocado, olha, uma terceira variável aqui, que eu declaro aqui dentro, olha, int resultado é igual a A mais B. E aí, na hora do return aqui, eu colocaria o nome lá dessa minha terceira variável, resultado, por exemplo, tá? Mas a linguagem C permite, olha, que você já coloque a soma aqui dentro, tá vendo? A mais B aqui dentro, olha. Então, int é o retorno, tipo do retorno, é o tipo da minha função. O nome, que aqui é o nome que eu quiser dar. E os parâmetros, olha, um int, dois ints como parâmetro. Abre aqui chaves, olha. E só tenho esse comando return aqui, que vai retornar justamente a soma do A mais B. E fecha aqui, olha. Na hora que eu for chamar a função, como é que fica então? Olha, uma forma clássica de realizarmos a invocação ou chamada, que a gente chama de uma função, é atribuindo o seu valor a uma variável, né? Como a gente viu aqui em cima, tá? A gente viu aqui, olha, eu estou chamando uma função e atribuindo a uma variável, atribuindo para ela o valor que é o retorno dessa função, tá? Nesse caso aqui, do soma, a mesma coisa, olha. Lá em outra parte lá do meu programa, eu poderia colocar x é igual a soma, abre parênteses, 1 mais 1, 1,1. Né? E aí ele iria colocar dentro do meu x, então, o resultado dessa soma, tá legal? Então, eu tenho aqui, olha, a minha sintaxe, que a variável é igual o nome da função e os parâmetros aqui dentro, olha. Na verdade, podemos invocar uma função em qualquer lugar onde faremos a leitura de uma variável, mas nunca a escrita, né? Então, por exemplo, dentro do printf, aqui eu poderia colocar, olha, printf soma de A e B, %d, aí no %d aqui, olha, eu coloco já direto, tá vendo, olha, a chamada da função, ó. Isso é permitido, tá? Então, aqui, olha, aquela minha função soma, tá vendo a minha função soma? Ela está sendo invocada, chamada dentro do meu printf, olha. Então, os valores, né, dos parâmetros indicam aí qual é o dado de entrada da minha função, tá? Lembra lá que toda função, né, tem entrada, processamento e saída.
E esses parâmetros aqui, olha, o A e o B, eles são como variáveis aqui dentro da minha função. Então, por isso que eu posso colocar aqui no return o A mais B. Olha, eu poderia ter esse A aqui dentro de um for, dentro de um if, ele é uma variável, tá? Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas temos variáveis que são funcionais para o programa inteiro, que eu declaro elas fora das funções, a gente chama de variáveis globais, e as variáveis que estão dentro de uma função, que elas só existem ali dentro. Então, esse A mais B aqui, eles só existem dentro dessa função aqui, ó, e a declaração dela foi justamente lá dentro das declarações dos parâmetros, olha. Com mais exemplos vai ficar um pouco mais simples para vocês entenderem. Depois eu vou colocar os exemplos para vocês também. O tipo void. O tipo void é um tipo especial. Isso daqui não existe só na linguagem C, tá? Mas em Java também, em outras linguagens também. Que ele representa vazio, tá? Então, nada, vazio, né? E né, uma variável desse tipo armazena conteúdo indeterminado e uma função desse tipo retorna um conteúdo indeterminado. A função main, que vocês estão acostumados a chamar. Então, todo o programa, né, a gente começa com main. Main também é uma função, é a função principal, que já está configurada lá no compilador para ele ler, né, e entender que aquela é a função primeira que tem que ser chamada quando o programa for inicializado. E aí, dentro do main, eu consigo também colocar mais funções, tá? Ou fora do main ou dentro do main também. Então, para declarar uma função, né, sem a sua implementação, é semelhante a declarar com a implementação, substituímos as chaves e seu conteúdo por ponto e vírgula. Então, eu posso colocar aqui tipo, né, do mesmo jeito que a gente fez com o soma lá, e aí o nome da função, e aí aqui os parâmetros, tá? Então, no exemplo abaixo, somente declaramos a função imprime, sem implementá-la. Então, isso também é possível. É a mesma coisa que a gente fez lá com o soma, tá? Que está escrito de uma maneira um pouco mais rebuscada aqui, mas essa função aqui, ela é uma função que não tem nenhuma implementação. Ah, para que serve isso? Bom, existem outras formas de programação em que a gente usa isso daqui, só a forma de assinatura da função, tá? Ou então quando você, por exemplo, né, vai declarar aqui quais as funções que o seu programa vai ter, mas outra pessoa vai vir aqui e vai implementar depois, né, numa equipe grande, onde vai ter a pessoa que vai lá e vai declarar quais são as funções. Olha, esse programa vai precisar ter uma função soma, uma função multiplicação, uma função, né, sei lá o que. Ele declara tudo lá e deixa para um outro programador, de repente, né, popular aquilo lá, colocar as informações também. Então, para N maneiras, né, que isso daqui pode ser utilizado, mas só para vocês saberem que existe essa possibilidade, tá? Então, se vocês encontrarem por aí, né, uma função que não tenha nenhuma implementação, saiba que isso daqui não está, na sintaxe não está incorreto. E a questão das variáveis locais e globais que eu falei para vocês, né? Então, uma variável é chamada local se ela for declarada dentro de uma função. Então, ela só existe dentro daquela função. Se você colocou como parâmetro, por exemplo, né, int a, o a é uma variável local e ele só vai existir dentro da função. Mas não são só os parâmetros, tá? Então, dentro da função, você também pode ir declarando as variáveis lá dentro. E essas funções elas só vão existir dentro dessa função. Elas não vão existir em outras funções ou no main, por exemplo. Então, são variáveis locais. Variáveis globais são aquelas que a gente declara fora da função. Então, por exemplo, as variáveis que estiverem antes do main, elas são todas variáveis globais. Então, elas vão, se você declarar uma variável antes do main e depois você tentar chamar ela em qualquer outro lugar do seu programa, em qualquer outra função, não vai ter um erro de compilação, ele vai entender, porque é uma variável global, ela funciona no programa todo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, olha, nada melhor do que um exemplo para entender o que eu estou falando, né? Esse aqui é um programa, olha, tenho aqui o include, que vocês já estão acostumados, tenho aqui uma variável global, que ela é inteiro, eu não atribuí nenhum valor para ela, tá? Int variável global.
Aí eu venho aqui int main, ó, então eu posso ter código aqui antes do main, tá? Inclusive código, função, eu posso ter aqui. E int main, ó, e aí dentro do main, ó, variável global é igual a 0, ele não vai dar erro, aí eu printf variável global. Então, essa variável, ela vai poder ser chamada em qualquer função, inclusive no main, e ela vai ter o mesmo valor. Reparem que essa é uma grande vantagem, uma grande característica da variável global. Quando a variável é local, se eu declarei lá uma variável dentro de uma função, a partir do momento que eu sair da função, eu perco aquele valor. Né? E se eu não tiver uma persistência, se eu não armazenei ele em arquivo, em lugar nenhum, eu perdi aquele valor. Tá? Agora, a variável global, não. O valor dela vai estar lá. Você pode chamar a função, entra na função, sai da função, entra na função de novo, tá rodando o seu programa e aquele valor tá lá. Então, dá para eu usar, por exemplo, um contador. Se eu quiser saber, né, todas as vezes que o meu usuário fez determinada ação. Então, tem um contador lá que é uma variável global. Enquanto o meu programa estiver funcionando, essa variável vai estar lá ativa, tá? E com o mesmo valor, né? Ele vai compartilhar o valor por todo o programa. Porém, agora podemos ter variáveis com o mesmo nome, que teoricamente seriam válidas em um mesmo trecho de código. Imagine uma variável declarada globalmente para a qual exista uma outra variável com o mesmo nome declarada dentro de uma função. Qual das duas variáveis será lida ou escrita? Tá? Então, se você declarar uma variável global e depois declarar uma variável local com o mesmo nome, isso daí não vai ser problema para a compilação do seu programa. Mas e na hora da execução, qual que vai estar valendo, a global ou a local? Então, a local, ela tem precedência, tá? Então, se você declarar um x lá, int x, fora do main, e depois dentro de uma função declarar um outro int x, na hora que você for chamar x, ele vai chamar com o valor da variável local, tá? E não da variável global. Bom, eu vou deixar aqui alguns exemplos para vocês em linguagem C, para vocês baixarem e testarem aí na casa de vocês, para não ficar dúvida referente a essa questão, tá bom? E na próxima aula, então, a gente continua o nosso conteúdo. Até lá!